Bom dia, Movimento Renascer com Maria. Estamos aqui para mais uma partilha do Evangelho. O Evangelho de hoje, se encontra no livro de São Mateus e trata daquela parábola dos trabalhadores, que vão sendo convidados ao longo do dia para trabalhar na vinha. E me chama a atenção, que ali no primeiro grupo que foi chamado, o Senhor, diz para ele qual é o valor combinado, Eu pagarei para vocês uma moeda de prata. Mas depois disso, o Senhor fala que vai pagar um preço justo. É uma palavrinha que tem lá no Evangelho, que quando eu li me chamou muita atenção, porque me trouxe, a questão da confiança. Esses trabalhadores que foram sendo contratados ao longo do dia, eles não sabiam quanto iriam receber, Eles tiveram que confiar no Senhor. Eles tiveram que se colocar, nas mãos e no senso de justiça desse Senhor para ir fazer aquele trabalho. Então eu acho isso muito interessante, porque assim é conosco, A gente tem que confiar no nosso Deus, a gente sabe que Ele é um Deus justo. Então essa entrega que a gente tem que dar a Deus é medida pela nossa confiança nele. E foram isso que esses trabalhadores fizeram. Eles confiaram nesse Senhor, confiaram nessa justiça e não perguntaram mais nada, simplesmente foram, Foram trabalhar nessa vinha. E é muito bonito depois ver como funciona a justiça de Deus, A justiça de Deus, ela não sabe dar-se em partes. Deus só consegue ser totalmente justo, totalmente bom conosco, Aquela nossa obra, aquele nosso servir, nunca fica... Deus nunca dá pra gente, não, ele merece, ele se esforçou tanto, não vou dar só um pouquinho aqui. Deus não é assim, A justiça de Deus é aquela justiça que abarca o todo. Ele só consegue se entregar por completo. Ele só consegue nos pagar por completo. Então, todas as vezes que nós o servimos, a gente pode esperar, essa integridade do amor de Deus. Ele nos ama por completo. Quando a gente se põe a serviço dele, o pagamento não vem proporcional, não vem divididinho. Ele entrega tudo, E assim foi. Ele se entregou completamente por amor a nós. A nossa confiança na justiça de Deus resultou, numa entrega completa. Por mais que a nossa confiança muitas vezes fraqueje, por mais que a nossa confiança muitas vezes seja aquela confiança pela metade, Deus se entrega completamente, Então é importante que a gente passe a confiar mais no nosso Deus, passe a nos entregarmos mesmos na mão dele, confiante nessa justiça. E aí vem a segunda parte, que é uma parte mais triste da parábola, Aqueles que foram contratados primeiro, eles queriam, eles queriam um reconhecimento a mais, eles queriam ali um algo a mais por esse serviço, que acaba que não vem, E Jesus mostra nessa parábola, algo que está muito dentro de nós, Nós sempre achamos que merecemos mais. O nosso esforço muitas vezes é maior do que o do irmão, Esse é o nosso pensamento normal. Eu estou me esforçando tanto e aquele meu irmão ali está com preguiça, está com sono, Eu me esforço, eu me entrego por completo, então sim, eu mereço mais. A gente sempre se coloca, acima. Quando Deus já se entrega por inteiro, Então, quando a gente acha que a gente precisa de mais, Deus vem, se entrega por inteiro para nós, dá aquilo que nós precisamos e nós ainda nos achamos no direito de querer mais. Olha a que pontos chega, Nossa soberba e o nosso orgulho.
Deus se entrega totalmente a nós, né? Dá tudo aquilo que a gente necessita e mesmo assim a gente tem coragem de olhar para Deus e falar: não, nós merecemos mais. E ao mesmo tempo, né, desejar muitas vezes que o nosso irmão receba menos, mesmo quando aquilo não vai influenciar na nossa vida. Quantas vezes a gente vê, né, pessoas falando: ah, eu consegui um emprego, eu passei num concurso público, meu filho vai nascer, meu filho passou na faculdade. E é triste constatar que às vezes tem pessoas que ficam tristes com isso, né? Pessoas que veem as vitórias do outro e reclamam e ficam sentidas, né? Então é algo que a gente precisa muito refletir. Primeiro, nessa soberba de achar que nós sempre merecemos mais, e depois nessa inveja, né, de acharmos que o nosso irmão merece menos ou não nos alegrarmos, né, quando nosso irmão tem algo de bom na vida. Então é muito importante que a gente saiba que a justiça de Deus se dá por completo, que a gente busque essa justiça, que a gente se entregue, que a gente confie nessa palavra, que a gente não sinta inveja do nosso irmão, que a gente se alegre com ele, né? E que a gente saiba que tudo que Deus faz por nós, nós na verdade, não somos merecedores. Amém? E aqui só, porque eu não posso deixar de falar mesmo, né, de um caso que tem marcado aí, com certeza a maioria já viu, sobre a menina, né, de 10 anos que teve um aborto, né? Foi feito um aborto nela e matando esse bebê, né, que estava dentro da barriga dela. Então eu não vou entrar muito a fundo aqui. Eu peço para vocês refletirem sobre esse caso, procurarem, né, buscarem a doutrina católica para esses casos, né, e que se juntem em oração por essa menina que está sofrendo, né, grandes danos psicológicos por essa criança agora, e pela família, né, para que saiba acolhê-la, enfim, com quem ela for ficar nesse momento, que saiba acolhê-la, mas que a gente não feche não feche os olhos também, não vire as costas para outra vida inocente que participa desse processo, né? Então eu não vou me alongar. Tem vários padres, né, que falaram com muito mais propriedade que eu. Padre Leonardo, que me vem aqui à mente, que é bastante famoso. Padre Gabriel também se posicionou sobre, que são padres, né, influentes aí nas mídias sociais. Padre Paulo Ricardo, não acredito que não falou especificamente sobre esse caso, mas tem algumas explicações, né, sobre casos similares. Então que a gente busque, né, a doutrina católica, que nunca é a condenação de ninguém, né? A gente não está aqui para condenar, a gente está aqui para rezar por todos, mas também a gente não pode se esquecer de ninguém, né? A doutrina católica, ela é bonita por não abrir mão de nenhuma vida, e isso para mim é o mais importante. Então que vocês busquem também. Amém? Tchau, tchau, fiquem com Deus.